Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, quebra o silêncio e fala sobre renovação de contrato de Gabriel Barbosa e deixou uma dúvida. Pelas palavras do vice-presidente, que começa falando de uma forma, termina de outra, dá a entender que não vai renovar, depois dá a entender que pode renovar. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo nesse exato momento. Situação também envolvendo o mercado da bola. Será que o Flamengo vai contratar mais alguém, Henrique? Fica coladinho comigo, temos informações importantes sobre o nosso meia Georgian de Arrascaeta, que deixou aí a torcida preocupada, sim, com certeza, após pedir substituição no jogo de ontem contra o Bahia. Classificação do nosso Megão queridão, incrível e sensacional. Vou trazer todos os detalhes para você sobre a situação de Arrascaeta e falar sobre o próximo jogo do Flamengo, porque o Flamengo não ganha folga, tá? Tem um jogo importante já no próximo domingo. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal, meus amigos. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, o Mengão queridão, depois dessa classificação importantíssima, na verdade dizer assim, né, sextou com o Mengão classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, para as semifinais da Copa do Brasil, que terá pela frente agora o Corinthians. É isso mesmo, Corinthians, que bateu Juventude, será o próximo adversário do Flamengo. Mas até lá, tem muita coisa ainda para acontecer. E o próximo adversário do Flamengo agora pela frente será pelo Campeonato Brasileiro, que será o Vasco da Gama. Teremos aí clássico no Maracanã, clássico dos milhões. Flamengo e Vasco no Maracanã neste próximo domingo. O elenco do Flamengo, mesmo após a classificação, o elenco do Flamengo não terá folga hoje. Se representa às 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília, no CT do Ninho do Urubu, para iniciar a preparação para esse duelo que acontece no próximo domingo, dia 15 agora, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esperado aí um público já bacana no Maracanã também para esse jogo, tá? Ontem o Flamengo registrou aí 65.662 presentes. Mais uma linda festa da nação na classificação do Flamengo. Mas tá aí, agora é focar no próximo jogo, no Maracanã, no próximo domingo, Flamengo e Vasco. O Flamengo se representa, como já mencionei, hoje, e depois só começa a preparação para esse duelo. Ontem, o Arrascaeta pediu para ser substituído. Arrascaeta que sentiu ali um desconforto. Vale lembrar que Arrascaeta vinha de uma lesão, recuperando. Foi a tempo para esse jogo, não foi 100%, o próprio Arrascaeta deixou isso aí claro, né? E ele tranquilizou a nação em uma entrevista na Zona Mista ao GE. Ele falou o seguinte: senti apenas cansaço, jogo muito intenso. Fui ao departamento médico e mandei os parabéns para eles, porque me ajudaram com certeza para voltar o mais rápido possível. Ainda não estava 100%. Mas era muito importante entrar em campo hoje contra o Bahia. Então tá aí a Arrascaeta deixando claro que para a nação não se preocupar, tá? Que está tudo tranquilo, está tudo bonitinho, está tudo suave. Apenas ali sentiu ali um cansaço, mas que está tudo bem com o nosso uruguaio Georgian de Arrascaeta. Será que a gente pode ter estreia contra o Vasco no domingo? Ontem no Maracanã, lá no camarote do Flamengo, junto com Bruno Spindel, Marcos Braz, o presidente Landim, estavam também o Charles Alcaraz, Gonzalo Plata e Alexandro, os novos reforços do Flamengo, que não foram inscritos a tempo na Copa do Brasil nessa fase de quarta final, mas estarão à disposição aí contra o Corinthians. O Corinthians se reforçando de um lado, o Flamengo se reforçando do outro. Vai ser um jogo muito bacana aí. Mas enfim, tá aí, né? Vamos ver se alguns deles também podem fazer a sua estreia sim agora no domingo contra o Vasco, tá, gente? É muito importante pra gente poder aí focar nessa situação. Flamengo reforçado aí contra o Vasco. Depois temos o Peñarol no dia 19.
no Maracanã também pela primeira partida das quartas de final da Conmebol Libertadores da América. Ontem, logo após o final da partida, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, ele concedeu ali uma entrevista rápida aos jornalistas que estavam presentes e foi perguntado sobre renovações de contratos no Flamengo. O Flamengo tem alguns contratos se encerrando agora no final do ano, como por exemplo Gabriel Barbosa, Davi Luiz, entre outros, mas ele focou principalmente no Gabigol. E o que ele falou, eu posso falar assim para vocês, né? Deixou uma dúvida. Realmente o Flamengo vai ou não vai renovar, mas ele começa falando o seguinte: eu acho que já fechei a janela. Fizemos o que deveria fazer. As renovações, ampliações de contratos são feitas sistematicamente dentro do Flamengo. Isso acontece com os jogadores da base, que tem que fazer reajustes. Temos que fazer sempre. Em um determinado momento, tem a hipótese de tentar uma renovação de contrato, que pela situação de hoje não é nada impossível. Mas infelizmente, hoje é um pouco improvável. Hoje é pouco improvável. A renovação de contrato está da mesma maneira que estava. Olha agora. O Gabriel não é criança. Ele sabe que tem novas chances, que se o Pedro estivesse na plenitude, talvez ele tivesse menos chances. Ele sabe da chance que está tendo. Tenho certeza que ele vai resolver o nosso problema, como fez nos últimos 5 anos. Ele vai nos ajudar muito daqui para frente. Disse aí o Marcos Braz. Quando ele fala que o Gabigol não é mais criança, que a renovação de contrato está da mesma maneira que estava, ou seja, o Gabigol tem um contrato em mão de renovação. E quando ele fala isso aí, que acredita que o Gabigol vai ajudar sim muito pela frente, ele também acredita que o Gabigol vai aceitar essa proposta, o que deu a entender. Gabigol vai aceitar essa proposta. Se não aceitar, Gabigol deixa o Flamengo. Então o Marcos Braz basicamente aí botando um ponto final, que a proposta é essa e ponto. Não terá outra proposta para Gabriel Barbosa. O Marcos Braz também, ele foi perguntado sobre o mercado da bola, que o Flamengo iria contratar um novo jogador, e ele falou o seguinte: a janela de transferências está encerrada. O Flamengo contratou 4 jogadores no início do ano e mais 4 agora, totalizando 8 jogadores. Eu acho que a fatalidade com o Pedro nos colocou em alerta para avaliar se precisaríamos fazer outra contratação. Mas tivemos uma conversa e decidimos que o time está completo. Agora, a gente fala isso, mas não podemos ir contra uma oportunidade de mercado. No entanto, eu não quero deixar isso em aberto. Tenho certeza absoluta de que o que temos aqui dentro do plantel nos qualifica para vencer ou disputar qualquer uma das 3 competições. Neste momento, estamos vivos em todas e vamos lutar até o final do ano para que tenhamos um final de temporada muito positivo para o nosso Flamengo. Tá aí as palavras do vice-presidente de futebol Marcos Braz, quando ele fala que teve algumas conversas, tivemos aí, né, a situação envolvendo Antony Martial, que foi o que teve conversa com o Flamengo depois da janela fechada, mas não foi adiante, não deu certo. Por enquanto, o Flamengo não vai dizer que não vai contratar, como o Marcos Braz mesmo deixou, não vamos dizer que a gente não vai, né, avaliar a oportunidade de mercado. Mas por enquanto, o Flamengo está confiante no que tem. Então vamos ver o que deve acontecer. É claro, vou seguir focado com tudo. O que você achou sobre essas palavras de Marcos Braz? Principalmente sobre Gabriel Barbosa. Renova ou não renova? Ou é fim da linha para Gabigol no Flamengo? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil, nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.